Havia um pequeno diário de couro escuro, encravado no espaço estreito entre a última prateleira de uma estante e a parede de madeira. Estava ali, numa biblioteca particular onde o silêncio era o morador mais antigo, esquecido pelo tempo e pela poeira. A luz suave que entrava pela janela alta mal o alcançava, deixando-o numa penumbra perpétua. O ar cheirava a papel antigo, a cera de abelha e a uma calma profunda. Mas aquele pequeno objeto representava uma desordem silenciosa. Um livro fora do seu lugar não é apenas um livro, é uma história interrompida, uma voz que se calou a meio de uma frase. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. O diário não pertencia à coleção organizada. Todos os outros volumes estavam alinhados com cuidado, por autor ou por cor, cada um com o seu espaço definido. Este, no entanto, parecia ter caído ou ter sido escondido, e ali permaneceu. Sua capa estava ressecada, com as bordas começando a curvar para cima. Um pequeno fecho de metal, provavelmente latão, estava coberto por uma camada baça e esverdeada de oxidação. A sua presença era um pequeno nó no tecido liso e ordenado da biblioteca. Olhar para ele era como ver uma nota musical escrita errada numa partitura perfeita. Uma pergunta silenciosa pairava no ar. Há quanto tempo estaria ali? E que história guardava para estar tão abandonada? A decisão de o resgatar não foi um impulso, mas uma conclusão natural, como a água que encontra seu caminho para o mar. Aquele desequilíbrio precisava ser corrigido, não por curiosidade sobre o seu conteúdo, pelo menos não no início, mas por um desejo de restaurar a ordem, de cuidar do que fora negligenciado. O plano formou-se de maneira clara e simples na mente. Tirar o diário daquele limbo, limpá-lo, tratar de seu couro envelhecido, polir seu fecho e finalmente dar-lhe um lugar de honra, onde pudesse respirar e ser visto. A promessa não era de desvendar um segredo, mas de oferecer cuidado. A transformação seria física, visível. De um objeto perdido e empoeirado, ele voltaria a ser um diário, um guardião de memórias tratado com respeito. Com a decisão tomada, o ambiente da biblioteca pareceu mudar. O que antes era apenas um cenário, agora tornava-se um santuário para o trabalho que viria. A luz da tarde, dourada e espessa, entrava pela janela e pousava sobre as lombadas dos livros, fazendo brilhar as letras douradas. O pó dançava nos feixes de luz, pequenos universos em suspensão. O chão de madeira escura rangia suavemente sobre os pés, um som familiar e confortável. As estantes, que iam do chão ao teto, eram feitas de carvalho maciço e continham centenas de histórias, cada uma no seu devido lugar. O silêncio não era vazio, mas preenchido pelo peso tranquilo de todas aquelas palavras à espera. Era o lugar perfeito para um ato de recuperação lenta e deliberada. O primeiro passo para alcançar o diário foi preciso um pequeno banco de madeira para chegar à prateleira mais alta. Com cuidado, os dedos tocaram a lombada do diário. Estava fria e rígida. O couro, sob a camada de poeira, parecia frágil. Foi preciso movê-lo com delicadeza para não danificá-lo ainda mais. Ele deslizou para fora do seu esconderijo com um som seco, um sussurro de papel e pó. Ao segurá-lo nas mãos, o seu pequeno peso pareceu surpreendente. Era um objeto sólido, denso, cheio de páginas compactadas pelo tempo. A poeira soltou-se em uma pequena nuvem cinza e o cheiro que emanava dele era o de um lugar fechado há muito tempo, um cheiro de esquecimento. Trazido à luz, o seu estado tornou-se mais claro.
A capa de couro, que talvez um dia fora de um castanho rico, estava agora pálida e cinza em alguns pontos, com pequenas fissuras na superfície. O fecho de latão estava preso, a pequena língua metálica colada pela oxidação. As páginas, vistas de lado, tinham as bordas amareladas, mas pareciam intactas. Segurá-lo era como segurar uma semente seca, que ainda continha a promessa de uma planta. O trabalho seria longo e exigiria paciência, mas a promessa de ver aquele objeto transformado, de sentir o couro macio e o fecho a funcionar, já era uma recompensa. O caminho estava traçado, o pequeno diário esquecido ia, finalmente, receber a atenção que lhe fora negada por tanto tempo. O primeiro passo para qualquer restauração cuidadosa não é tocar no objeto em si, mas preparar o espaço onde o trabalho será feito. A grande mesa de leitura no centro da biblioteca foi a escolha óbvia. Era uma peça de madeira maciça, com uma superfície ampla e lisa, marcada por décadas de uso gentil. Sua madeira escura e polida refletia a luz da janela como um lago calmo ao atardecer. Antes de mais nada, a mesa precisava ser limpa. Um pano macio e seco foi passado sobre toda a sua extensão, recolhendo qualquer vestígio de pó que pudesse arranhar a delicada capa do diário. Depois da limpeza, foi estendido um pedaço de feltro de lã cinza no centro da mesa. O tecido era espesso e suave, criando uma superfície de trabalho segura que protegeria tanto a mesa quanto o diário. O feltro absorvia a luz, eliminando reflexos e criando um fundo neutro, onde cada detalhe do pequeno livro se destacaria. A seguir, foi a vez da iluminação. A luz natural da janela era bonita, mas inconstante. Para um trabalho tão minucioso, era necessária uma fonte de luz estável e direta. Um pequeno candeeiro de escritório com uma base de latão e um abajur verde foi trazido de outra sala. Colocado na borda da mesa, o seu braço articulado foi ajustado para que um foco de luz quente e clara caísse diretamente sobre o feltro, sem criar sombras duras. O som do interruptor a ser ligado foi um clique suave, que marcou o oficial início do processo. Com o espaço preparado, era hora de reunir as ferramentas. Não eram muitas, mas cada uma tinha um propósito específico. Foram trazidas de uma pequena caixa de madeira onde eram guardadas. Primeiro, as escovas. Uma era maior, com cerdas naturais muito macias, ideal para remover a poeira solta sem riscar a superfície. Outra era minúscula, quase como um pincel de aquarela, com cerdas firmes mais delicadas, perfeita para limpar os cantos e as reentrâncias do fecho. Foram colocadas lado a lado, à direita do feltro. Depois, um pequeno recipiente de cerâmica branco foi enchido com um pouco de água morna. Ao lado, foi colocada uma pilha de pequenos quadrados de algodão e alguns panos de linho, limpos e dobrados. Para o tratamento do couro, foi escolhido um pequeno pote de bálsamo especial, uma mistura de cera de abelha e óleos naturais. Seu cheiro era sutil e agradável, uma mistura de mel e terra úmida. Abrir o pote liberou essa fragrância suave no ar que se misturou com o cheiro dos livros. Para o fecho de metal, foi selecionado um pequeno pano de polimento impregnado com um composto finíssimo que removeria a oxidação sem ser abrasivo. Por fim, alguns pesos de vidro lisos e redondos, normalmente usados para manter os papéis no lugar, foram colocados em uma das pontas da mesa. Poderiam ser úteis mais tarde para ajudar a achatar as páginas ou a capa, se necessário. Com tudo no seu lugar, a mesa de trabalho parecia um altar dedicado à paciência. O diário, que até então repousava em uma prateleira lateral,
foi finalmente trazido e colocado com reverência no centro do feltro cinza. Sob a luz direta do candelabro, cada imperfeição, cada grão de poeira, cada pequena fissura no couro tornou-se visível. O contraste entre o objeto envelhecido e o ambiente limpo e ordenado ao seu redor era notável. Era um paciente à espera de tratamento. Antes de começar, houve um momento de pura observação. As mãos pairaram sobre o diário, estudando sua forma, sua condição, planejando a sequência exata dos gestos. O silêncio da biblioteca aprofundou-se e o único som audível era o da própria respiração, calma e regular. O mundo exterior desapareceu. Só existia aquela mesa, aquelas ferramentas e aquele pequeno livro à espera. A preparação estava completa. O ato de cuidar podia agora começar. O primeiro toque foi com a escova de cerdas macias. Segurando o diário firmemente com uma mão, mas sem aplicar demasiada pressão, a outra mão começou a passar a escova sobre a capa. O movimento era leve, seguindo a direção do grão do couro, sempre da lombada para as bordas. A cada passagem, uma pequena nuvem de poeira fina e cinza levantava e assentava no feltro escuro. O som era quase inaudível, um sussurro seco, o som do tempo sendo cevado para longe. A poeira acumulada nos cantos e ao longo da costura da lombada exigiu um pouco mais de atenção. A escova foi usada com toques curtos e delicados para desalojar a sujeira mais antiga sem forçar as fibras do couro. Lentamente, a cor original do diário começou a reaparecer. Onde antes havia um véu cinza, surgia agora um castanho profundo, embora ainda baço e sem vida. A superfície, livre da sua camada de pó, revelou detalhes que antes estavam ocultos. Um leve relevo decorativo nos cantos da capa, um padrão quase apagado de uma folha de videira. Era como limpar o vidro de uma janela antiga e começar a ver a paisagem do outro lado. O processo foi repetido na contracapa e na lombada, com o mesmo cuidado metódico. O feltro cinza ficou salpicado de partículas d'ercas, um testemunho visível do progresso. Depois da limpeza seca, veio a fase da limpeza úmida. Um dos quadrados de algodão foi mergulhado na taça de água morna e depois espremido vigorosamente, até ficar apenas ligeiramente úmido, quase seco ao toque. A ideia não era molhar o couro, mas sim usar a mínima umidade para capturar a sujeira mais entranhada que a escova não conseguira remover. O algodão foi passado sobre a capa em movimentos circulares, suaves e lentos. O primeiro toque da umidade fez com que o couro escurecesse instantaneamente em uma pequena mancha, mas à medida que a água evaporava, a cor voltava ao normal, levando consigo uma camada de sujeira. O algodão, inicialmente branco, tornou-se rapidamente acarrinhado. Foi descartado e substituído por um novo, repetindo o processo. Foram necessários 3 quadrados de algodão para limpar toda a capa frontal. A cada passagem, menos sujeira era removida, até que o último algodão saiu quase limpo. O couro reagia ao tratamento. Parecia beber a pequena quantidade de umidade, e a sua superfície, antes rígida e quebradiça, começou a parecer um pouco mais flexível. O cheiro do diário também mudou. O odor de pó e de mofo começou a dar lugar a um cheiro mais limpo, o cheiro fundamental do couro velho. Assim que a limpeza úmida terminou, um pano de linho seco e macio foi usado para secar suavemente qualquer vestígio de umidade restante. O pano foi posto sobre a capa e pressionado levemente, absorvendo as últimas gotas de água. O diário foi então deixado a repousar por alguns minutos, para que o ar terminasse o trabalho de secagem. Durante essa pausa, o olhar percorreu a superfície agora limpa. As pequenas fissuras e os resquícios do tempo eram mais visíveis, como as rugas num rosto.
Não eram defeitos a serem escondidos, mas marcas de sua história, do seu percurso. A limpeza não visava apagar o passado, mas sim permitir que o objeto envelhecesse com dignidade. A capa estava agora preparada para o próximo passo, o da nutrição e da proteção. O trabalho era lento, mas cada etapa trazia uma pequena e satisfatória transformação. A poeira do esquecimento fora removida. Com a capa do diário limpa e seca, a etapa seguinte era devolver-lhe a vida, a flexibilidade que o tempo lhe roubou. O pequeno pote de bálsamo para couro foi aberto. O seu aroma suave encheu o pequeno espaço de trabalho. Com a ponta do dedo, foi retirada uma quantidade mínima do produto, não maior que um grão de arroz, e transferida para um canto de um pano de linho limpo. O segredo deste processo era usar muito pouco produto de cada vez. Era melhor aplicar várias camadas finas do que uma única camada espessa. O pano, com o bálsamo, foi pressionado contra a capa. O couro escureceu imediatamente no ponto de contato, absorvendo o óleo. Com movimentos circulares, lentos e pacientes, o bálsamo foi espalhado por uma pequena seção da capa. A pressão era constante, mas suave, como se estivesse fazendo uma massagem. A fricção gerava um calor sutil que ajudava o couro a absorver a mistura de ceras e óleos. A transformação era imediata e gratificante. O couro castanho aprofundou-se, ganhando uma riqueza e um brilho acetinado que não tinha antes. As pequenas fissuras na superfície pareciam suavizar, tornando-se menos evidentes à medida que as fibras do couro se reidratavam. O processo continuou, seção por seção, cobrindo toda a capa frontal. Uma nova porção de bálsamo era adicionada ao pano quando necessário. A atenção foi redobrada perto das costuras e da lombada, áreas onde o couro tende a secar e a rachar. Depois da capa, o diário foi virado com cuidado e o mesmo tratamento foi aplicado à contracapa e, finalmente, à lombada. A lombada, sendo a parte mais móvel, recebeu uma atenção especial, garantindo que o bálsamo penetrasse bem nas dobras. Ao final, todo o exterior do diário estava coberto por uma camada fina e uniforme do produto. O livro foi deixado a descansar sobre o feltro por cerca de 20 minutos, permitindo que o couro absorvesse completamente o tratamento. Enquanto o couro repousava, a atenção voltou-se para o pequeno fecho de latão. Estava baço, com manchas verdeadas de oxidação que o mantinham preso. A escova de cerdas minúsculas foi usada primeiro, para limpar qualquer sujeira acumulada em suas reentrâncias. Depois, o pano de polimento foi dobrado em uma ponta fina e esfregado suavemente contra a superfície do metal. No início, não parecia haver qualquer mudança, mas com a persistência do movimento de vai e vem, um primeiro ponto de brilho começou a surgir por baixo da camada de oxidação. Era um brilho cálido e suave, a cor do ouro velho. O trabalho era delicado, o fecho era pequeno e era preciso ter cuidado para não esfregar o pano de polimento no couro recém-tratado. A pequena lingueta que prendia o fecho foi a parte mais difícil. Com a ajuda da ponta de uma pequena espátula de madeira, foi possível levantá-la ligeiramente, o suficiente para limpar por baixo. O som do metal a ser polido era um raspar quase silencioso. Pouco a pouco, o verde deu lugar ao dourado. Não era um brilho espelhado e novo, mas um brilho suave e vívido que condizia com a idade do diário. Finalmente, com um último esforço, a lingueta moveu-se e o fecho abriu-se com um pequeno clique. Estava livre. Após o tempo de descanso, um pano de linho limpo foi usado para polir suavemente a capa do diário, removendo qualquer excesso de bálsamo e realçando o brilho. O couro agora estava macio e flexível ao toque, com uma aparência saudável. Segurar o diário era uma experiência completamente diferente. Já não parecia um objeto frágil e abandonado, mas sim algo cuidado e valorizado. A combinação do couro revitalizado e do fecho polido transformaram-no por completo. O exterior estava restaurado.
A porta de entrada para suas páginas agora estava aberta. O momento de abrir o diário pela primeira vez chegou à tona. O fecho de latão, agora limpo e funcional, cedeu com um clique suave e satisfatório. A capa frontal foi levantada lentamente, com uma expectativa silenciosa. A primeira página estava em branco, um pouco amarelada nas bordas, mas de resto intacta. Um cheiro concentrado de papel antigo e tinta seca escapou de dentro do livro, um aroma que era a própria essência do tempo contido. Era um cheiro seco, não desagradável, que falava de anos passados em silêncio e escuridão. As páginas estavam compactadas, coladas umas às outras pela pressão e pela umidade residual de muitas estações. A primeira tarefa era arejá-las, separá-las com cuidado para permitir que o ar circulasse entre elas. Segurando o diário pela lombada, as páginas foram folheadas suavemente com o polegar, uma vez e depois outra. O som era um sussurro rápido, como o bater de asas de um pássaro pequeno. Este gesto simples ajudou a liberar o ar viciado e soltar as folhas. Depois, o diário foi colocado de pé sobre a mesa, com as capas abertas, permitindo que as páginas se abrissem naturalmente como um leque. Assim, ficou por alguns minutos, respirando o ar fresco da sala pela primeira vez em talvez décadas. Enquanto o diário arejava, a atenção voltou-se para as bordas do bloco de páginas. Estavam escuras de poeira. Com o livro firmemente fechado, a escova de cerdas muito macias, a mesma usada inicialmente na capa, foi passada ao longo das 3 bordas. A poeira soltou-se facilmente, revelando a cor original do papel envelhecido. Não eram bordas douradas, como em alguns livros de luxo, mas simples e honestas. Limpá-las fez uma diferença sutil, mas importante na aparência geral do objeto. Folheando o diário com mais atenção, algumas páginas nos cantos estavam dobradas, as chamadas orelhas. Cada uma dessas dobras era uma pequena ferida no papel. Com a ponta dos dedos, cada canto dobrado foi cuidadosamente desdobrado. O papel manteve a memória do vinco, uma linha pálida que não desapareceria completamente. Para ajudar a achatar essas áreas, o diário foi aberto na página afetada e um dos pesos de vidro lisos foi colocado sobre o canto por alguns minutos. O peso suave e constante ajudou a relaxar as fibras do papel, diminuindo a proeminência do vinco. Este processo foi repetido para cada página que o necessitava. Era um trabalho de paciência, uma página de cada vez. Durante este processo, foi impossível não vislumbrar o conteúdo das páginas. A caligrafia era elegante e inclinada, feita com tinta preta que desbatou para um tom de sépia. As palavras eram legíveis, mas não foram lidas. O foco permaneceu na tarefa física de cuidar do objeto. O objetivo era a restauração, não a intrusão. No entanto, a presença daquelas palavras, daquela história pessoal, dava um peso e um significado a cada gesto. Não se tratava de restaurar apenas um livro, mas o recipiente de uma vida. Algumas páginas tinham pequenas manchas, talvez de uma gota de té ou de chuva. Essas marcas foram deixadas como estavam. Eram parte da história do diário, e tentar removê-las poderia causar mais danos. No final, todas as páginas estavam separadas, direitas e limpas nas bordas. O diário parecia mais cheio, mais leve. Ao fechá-lo, as páginas assentaram de forma mais uniforme. O pequeno livro não parecia um bloco sólido e esquecido, mas um objeto vivo, pronto para ser aberto e consultado. A sua estrutura interna agora estava tão cuidada quanto o seu exterior. O trabalho de reparação estava quase completo. Faltava apenas o último e talvez o mais importante passo: dar-lhe uma casa. A restauração física do diário estava concluída.
Ele repousava no centro do feltro, com a sua capa de couro nutrida e o seu fecho a brilhar suavemente sob a luz do candeeiro. Já não era um objeto de desordem, mas de beleza tranquila. Agora, precisava de um lugar próprio, um espaço que reconhecesse seu valor e sua história recuperada. Não podia simplesmente ser colocado de volta em qualquer prateleira vazia. Seu novo lar tinha que ser escolhido com o mesmo cuidado que fora usado na sua recuperação. O olhar percorreu as estantes da biblioteca. Muitas estavam cheias, com os livros alinhados ombro a ombro. Mas numa seção dedicada a livros de memórias e biografias, havia um pequeno espaço numa prateleira à altura dos olhos. Era um espaço perfeito, nem demais comprido, nem demais exposto. Estava ao lado de um volume encadernado em tecido azul escuro e de outro com a lombada de couro vermelho. O castanho profundo do diário complementaria as cores dos seus vizinhos. A decisão foi tomada. Aquele seria seu lugar. Primeiro, o espaço na prateleira foi preparado. Os 2 livros vizinhos foram cuidadosamente removidos e colocados na mesa. Com um pano limpo e seco, toda a poeira daquela seção da prateleira de carvalho foi limpa. A madeira, agora limpa, revelou seu grão rico e escuro. Para dar ao diário uma base especial, um pequeno retângulo de veludo verde escuro, um retalho que sobrara de outro projeto, foi cortado à medida e colocado no fundo da prateleira. O veludo criaria uma cama macia para o diário, e sua cor densa faria ressaltar o brilho quente do couro e do latão. Com a prateleira pronta, o diário foi pego da mesa de trabalho. O toque do couro agora era completamente diferente, suave, quente e ligeiramente macio. Já não transmitia uma sensação de fragilidade. Foi levado até a estante e colocado delicadamente sobre o veludo verde. Não foi empurrado para o fundo, mas deixado um pouco mais à frente, para que sua lombada e seu fecho ficassem visíveis. Ele assentou perfeitamente no seu novo espaço, como se sempre tivesse pertencido ali. Os livros vizinhos foram então limpos com a brocha macia para remover qualquer pó e recolocados nos seus lugares, um de cada lado do diário. Eles o emoldaram, protegendo-o e integrando-o na comunidade silenciosa da estante. O pequeno diário já não estava perdido ou esquecido, tinha um endereço, uma posição de respeito entre seus pares. Para completar o arranjo, um pequeno objeto foi escolhido para ser colocado em frente ao diário. Era um simples seixo de rio, de cor cinza e formato oval, perfeitamente liso e polido pela água ao longo de muitos anos. O seu peso era agradável na mão. A sua simplicidade e a sua origem natural pareciam complementar a história do diário. O seixo foi colocado na prateleira, ligeiramente à frente e ao lado do livro. A sua forma orgânica e a sua cor fria contrastavam lindamente com a geometria e o calor do diário. Juntos, criavam uma pequena composição de calma e equilíbrio. O passo final foi limpar a mesa de trabalho. As ferramentas foram limpas e guardadas na sua caixa. O feltro foi sacudido e dobrado. A taça de cerâmica foi lavada e seca. A mesa voltou ao seu estado original, vazia e polida, sem deixar restícios do trabalho realizado, exceto pelo resultado final na estante. Ao dar um passo atrás para observar o conjunto, a sensação era de uma profunda satisfação. A pequena desordem que dera início a todo o processo tinha sido resolvida. A harmonia da biblioteca estava completa. O pequeno diário esquecido tinha encontrado seu lugar. A tarde avançava e a luz na biblioteca tornava-se mais suave e dourada. O trabalho de restauração estava terminado, mas a jornada com o diário estava apenas começando. Agora que seu corpo físico estava curado, era tempo de finalmente escutar sua voz. A contemplação do objeto transformou-se no desejo de conhecer seu conteúdo,
não por curiosidade invasiva, mas como um ato final de reconhecimento. Para marcar a ocasião, uma pequena rotina de conforto foi preparada. Na cozinha adjacente, a água foi aquecida para um chá. O som da chaleira a ferver era um som doméstico e calmante. Foi escolhido um chá de camomila, pelo seu aroma suave e pelas suas propriedades relaxantes. Enquanto o chá infundia, liberando um vapor perfumado, uma única bolacha de aveia foi colocada em um pequeno prato. A xícara de porcelana branca, quente ao toque, e o prato foram levados em uma pequena bandeja de madeira para a biblioteca. A poltrona mais confortável da sala, de couro macio e gasto pelo uso, foi posicionada perto da janela para aproveitar os últimos raios de sol do dia. A bandeja foi colocada em uma pequena mesa lateral. Com o cenário preparado, o momento chegou. O diário foi retirado com cuidado do seu novo lugar na estante. O seu peso na mão era familiar, mas a sua textura era de um objeto renascido. Sentado na poltrona, com a xícara de chá a aquecer as mãos, o diário foi aberto no colo. O fecho abriu-se com a mesma facilidade de antes. A primeira página, que era a folha de rosto, continha apenas um nome, escrito numa caligrafia fluida, mas sem data. As páginas seguintes foram viradas lentamente até o primeiro registro. A data estava no canto superior direito, 5 de abril. O ano não foi especificado. A primeira entrada era simples, descrevia a manhã, o som dos pássaros no jardim e a cor das primeiras tulipas que tinham começado a abrir perto do muro de pedra. Falava sobre o cheiro da terra molhada depois de uma chuva noturna. Não havia grandes dramas ou revelações, apenas observações quietas e atentas do mundo ao redor. A escrita era clara, as frases eram curtas, a voz que emergia das páginas era calma e contemplativa. Continuou-se a ler. Uma página, depois outra, os registros falavam de coisas pequenas, a preparação de uma compota de morango, a visita de um gato vadio que aparecia todas as tardes no parapeito da janela, a satisfação de terminar de triquitar um cachecol. Eram fragmentos de uma vida cotidiana, momentos simples que tinham sido considerados dignos de nota. A leitura era como olhar através de uma janela para um dia tranquilo de outra pessoa num outro tempo. O chá foi bebido em pequenos goles, seu calor se espalhando pelo corpo. A bolacha foi comida com devar, seu sabor simples a complementar a simplicidade das palavras lidas. A luz do sol diminuía gradualmente e as sombras na biblioteca se alongavam. Não havia pressa. Cada palavra era absorvida, cada imagem mental era apreciada. O diário não continha segredos de estado ou paixões arrebatadoras. Continha algo talvez mais precioso, um registro da beleza encontrada na vida comum. Ao chegar ao fim de uma entrada que descrevia o prazer de ler um livro à luz de uma vela durante uma falha de energia, a leitura foi interrompida. Era o suficiente por hoje. O diário não era um livro para ser devorado, mas saboreado aos poucos. O seu propósito fora cumprido. O objeto antes esquecido e em decadência agora estava a partilhar a sua história, a cumprir a função para a qual fora criado. A sua voz, silenciada por tanto tempo, ecoava agora no silêncio da biblioteca. A luz do dia tinha quase desaparecido por completo, deixando a biblioteca mergulhada numa penumbra azulada e tranquila. Apenas a pequena lâmpada da poltrona continuava acesa, criando uma ilha de luz quente no meio da sala. O chá na xícara já tinha arrefecido. A leitura tinha terminado por agora, mas o sentimento de paz que as palavras simples do diário tinham trazido permanecia no ar. Para marcar a página onde a leitura parou, foi usado um marcador simples, uma fita de seda fina, de cor creme, que estava guardada em uma gaveta da mesa. A fita foi colocada com cuidado entre as páginas, com uma pequena ponta a sobressair no topo.
Era um gesto de continuidade, uma promessa de que a conversa com aquela voz do passado iria continuar em outro dia. O diário foi então fechado. A capa frontal desceu suavemente sobre as páginas e o pequeno fecho de latão foi encaixado em seu lugar. O clique final, suave e metálico, soou definitivo e seguro. A história estava agora guardada em segurança mais uma vez, mas não perdida. Estava apenas em repouso. Levantando-se da poltrona, o diário foi levado de volta à sua estante. O toque do couro sob os dedos era reconfortante. Foi colocado de volta em seu espaço designado, sob o veludo verde escuro, entre seus vizinhos silenciosos. O seixo liso do rio continuava a seu lado, como um guardião tranquilo. Sob a luz fraca, o diário parecia perfeitamente integrado na estante, um tesouro humilde que tinha sido resgatado do esquecimento. Um último olhar foi lançado à biblioteca. As longas filas de livros pareciam adormecidas nas sombras. A ordem estava restaurada. O pequeno desequilíbrio que tinha iniciado toda a jornada tinha sido transformado em uma fonte de calma e satisfação. O trabalho não tinha mudado o mundo, mas tinha mudado um pequeno canto dele. Tinha honrado um objeto e a vida anônima que ele continha. A luz da poltrona foi apagada. A sala ficou entregue à escuridão, apenas trespassada pela luz pálida da lua, que começava a entrar pela janela alta, desenhando retângulos prateados no chão de madeira. O silêncio voltou a preencher o espaço, mas era um silêncio diferente, mais completo. Era um silêncio que continha a ressonância de uma história reencontrada. A porta da biblioteca foi fechada devagar, com o som suave do trinco a encaixar. O corredor estava escuro. Não havia mais nada a ser feito. O ciclo de cuidado, restauração e contemplação estava completo. A noite lá fora estava calma e dentro da casa tudo estava no seu devido lugar.